Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A Trindade de Deus é uma doutrina que é fundamental para a fé cristã. Crer ou desacreditar da triunidade distingue a ortodoxia da heresia. A razão humana, contudo, não pode medir a profundidade da triunidade, nem a lógica pode explicá-la, embora a palavra por si não seja encontrada nas Escrituras, a doutrina é claramente ensinada nelas. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer poder estar aqui para juntos desfrutarmos desta oportunidade em que vamos pensar sobre mais uma lição que é parte do primeiro trimestre de estudos das lições bíblicas dominicais de 2025 para hoje. Portanto, lição de número 4, Deus é triuno. Antes de continuarmos, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo isso, você me auxilia em muito para que eu continue tendo condições de por aqui conversar com você sobre as lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque nela nós destacamos duas informações muito importantes. A primeira delas é a respeito da constatação da doutrina. No Novo Testamento mostra que o cristão do período apostólico reconhecia o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Isto significa dizer que, olhando para o Novo Testamento, em especial para as cartas que se aplicam à dinâmica de existência das primeiras comunidades cristãs, nós conseguimos perceber a evidência clara da presença da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, portanto, reflete uma crença das primeiras comunidades cristãs já estabelecidas, especialmente pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro e tantos outros ministros de Deus. Além desta constatação bíblica evidenciada especialmente nas epístolas, nós temos documentos extras que também comprovam esta realidade, como, por exemplo, o manual doutrinário da igreja primitiva ou dos primeiros séculos da igreja, chamado de Didaquê. A Didaquê é um testemunho de que a igreja dos primeiros séculos acreditava na Trindade de Deus. A Didaquê também pode ser chamada de resumo do ensino dos 12 apóstolos, testemunha, portanto, a respeito do que a igreja acreditava. E na Didaquê fica também evidente que a igreja cria na doutrina da Trindade. Além de constatarmos a tradição da crença na doutrina, nós, em segundo lugar, nessa introdução, consideramos a formulação da doutrina. E doutrina aqui é o termo, eu diria, técnico-teológico. A doutrina do ponto de vista didático, como nós a conhecemos, com o nome, com todas as suas características específicas. A igreja, mais tarde, precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Esse posicionamento de defesa da igreja teve como consequência o chamamento por parte do império para alguns concílios, e principalmente o concílio de Constantinopla reuniu-se para debater a respeito da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como resposta especialmente à heresia unicista de
Sabélio. Foi no Concílio de Constantinopla que se estabeleceu a oficialidade doutrinária da igreja, ou seja, a maneira oficial com que a igreja, ao longo do tempo, historicamente, creria a respeito da Trindade. Portanto, desprezando o unicismo de Sabélio e crendo na doutrina que passou a ser chamada de Trindade ou Triunidade. Considerando estes dois aspectos que nós podemos observar ainda de maneira introdutória, vamos rapidamente para o nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Uma resposta rápida para essa questão é que a Bíblia, no Antigo Testamento, apresenta a doutrina da Trindade de maneira implícita, não de maneira tão clara, mas a doutrina está lá. E no Novo Testamento, a Bíblia apresenta a doutrina da Santíssima Trindade de maneira explícita, ou seja, de maneira mais clara do que ela foi apresentada no Antigo Testamento. Primeiro subponto, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Aqui reside certo tipo de complexidade que pode ser resolvida, como nós veremos, para os termos utilizados para Deus no Antigo Testamento, porque em primeiro lugar, em vista de uma primeira impressão, ainda considerando equivocadamente que se trata de Deus, de três deuses e não de um Deus em três pessoas, a doutrina da Trindade pode ser vista como um ataque frontal à ideia monoteísta judaica. Portanto, a ideia monoteísta judaica acaba por ser um dos primeiros desafios à verdade da triunidade. Nós vamos perceber que os principais unicistas tinham esse propósito de defender o monoteísmo judaico cristão, que não há nenhum problema, mas defendiam fatalmente, determinando uma compreensão equivocada da doutrina da Trindade. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso para nós hoje é muito fácil de compreender, mas houve um momento na história da igreja cristã, ainda nos primeiros séculos, que, por exemplo, um herege chamado Marcião cria que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. O Deus do Antigo Testamento era mal resolvido consigo mesmo, portanto, irava-se facilmente e gostava de matar as pessoas. De bondoso e de bondade não tinha nada. O Deus do Novo Testamento é diferente, é amoroso, se revela em Cristo, trazendo consigo bondade e salvação. Mas não é assim que nós cremos, até porque essa heresia foi vencida. Nós cremos, portanto, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Portanto, nós não estamos considerando deuses, nós não estamos falando de deuses diferentes, nós não estamos interpretando a Bíblia numa perspectiva politeísta, portanto, atacando o monoteísmo judaico-cristão. Nós defendemos o monoteísmo judaico-cristão na perspectiva da diversidade. Deus é um, mas em três pessoas. Como é que nós vamos observar isso no Antigo Testamento? De maneira que a ideia de um Deus só, a ideia monoteísta, seja preservada. É à luz das questões morfológicas, ou seja, entendendo as palavras utilizadas no Antigo Testamento para Deus. Em primeiro lugar, nós consideramos o seguinte: cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, existência, e que Deus é um só, essência,
ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Portanto, nós estamos reconhecendo que em existência não existem deuses, existe um só Deus. Deus é um só em essência, mas na essência divina há três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. De maneira explícita, isso fica claro no Novo Testamento: o Pai, Filipenses 2,11, o Filho, Colossenses 2,9 e o Espírito, Atos 15, versículo 3 e versículo 4. A Bíblia, portanto, chama Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, ele é um só em existência, não existem outros deuses. Ele é um só em essência, ele não é três, é um. Em segundo lugar, nós consideramos que cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com tetagrama. O que significa tetragrama? Tetra, 4, grama, palavra no grego, ou seja, 4 palavras, 4 consoantes do nome YHWH, que foi traduzida por Adonai, Senhor, na língua hebraica, Kyrios, Senhor, na língua grega. É verdade que o tetagrama não conseguiu ser lido ao longo do tempo, perdeu-se a pronúncia em vista do respeito dos judeus, no sentido de não utilizarem o nome do Senhor em vão. Então, a pouca utilização ao longo do tempo fez com que a fala do nome se perdesse, mas os cristãos do primeiro século compreenderam que, como foi compartilhado a eles o tetragrama, podia ser pronunciado como algo Jeová, que significa Senhor. Então é sempre muito interessante lembrar que a pronúncia do tetragrama foi perdida pelo medo de mencionar em vão o nome do Senhor. Os tradutores da Septuaginta, ou seja, do hebraico para o grego, respeitaram essa tradição e utilizaram o termo Kyrios, Senhor. Esta palavra aplica-se ao Pai sozinho. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Pode ser aplicada ao Filho, Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E pode ser aplicada ao Espírito, Ezequiel 8, 1 e 3, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e ouvi visões de Deus. Então a palavra utilizada como nome de Deus no Antigo Testamento, tetagrama, Adonai, Senhor, Kyrios, no grego, na tradução grega da língua hebraica, portanto a Septuaginta, o nome de Deus é utilizado para o Pai, é utilizado para o Filho e é utilizado para o Espírito Santo. Então percebam que nos esforçando um pouco para, em vista das palavras, compreender a presença implícita da Trindade no Antigo Testamento, nós somos a ela apresentados de maneira, eu diria assim, a mais clara possível. E nesse sentido também nós consideramos que o monoteísmo bíblico, o conceito de que só existe um Deus, não contradiz a Trindade. Portanto, há uma coerência entre o monoteísmo bíblico e a Trindade. E o monoteísmo bíblico, a crença de que existe só um Deus, tem como base o texto áureo que os judeus até hoje
ortodoxos repetem ao menos 3 vezes ao dia, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo, que vinha a calhar, contextualizava-se perfeitamente em um ambiente politeísta, em que, de maneira inicial, o povo de Israel se estabelecia na Canaã. Confissão de fé, nesse contexto politeísta, é o levantamento da bandeira monoteísta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas a nossa atenção aqui, ela se volta para a palavra hebraica que para nós foi traduzida de único. A palavra único não desfaz a ideia da trindade, muito pelo contrário, a palavra único aqui testemunha em favor da trindade. A palavra único no hebraico é echad ou echad. A palavra hebraica echad ou echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Não é uma unidade solitária, individual, é uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma, echad, só carne. Então percebam que echad, único, em Deuteronômio 6,4, não é uma unidade solitária, é uma unidade composta. Portanto, implicitamente fala-se aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um mais três. A palavra único no hebraico, com a ideia de algo solitário, individual, não é echad, não é errad, é yashid ou yahid, palavra apropriada para a unidade absoluta, que traz a ideia de isolado, solitário, é yahid, yashid, que não é o único que aparece em Deuteronômio 6,4. O que é que aparece em Deuteronômio 6,4? Errad, unidade composta, neste caso por 3 pessoas que fazem um. A mesma ideia de que 2 pessoas tornam-se uma só carne, tornam-se únicos, que é utilizado para, de maneira metafórica, fazer menção da unidade conjugal. Então percebam a presença da trindade, da ideia dos registros bíblicos na palavra de Deus. As 3 pessoas são chamadas de Deus, as 3 pessoas são chamadas de Senhor, e o único Senhor de Deuteronômio 6,4 é a unidade composta, errad, echad. Segundo subponto, a evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina não está explícita, está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Nós já compreendemos isso em Deuteronômio 6,4, o único Senhor, unidade composta, mas para além de echad, para além de errad, nós temos outras maneiras de compreender a pluralidade na unidade de Deus, ou seja, a trindade. Em primeiro lugar, nós compreendemos a pluralidade na unidade, a trindade implícita no Antigo Testamento, por meio do plural e do pronome. Deus disse, na ocasião da criação do homem, façamos, plural, verbo fazer. Deus disse na ocasião da confusão da Torre de Babel, desçamos, plural, do verbo descer, e confundamos, plural, do verbo confundir. Nós, pessoas, pluralidade. E Deus disse após a queda, o homem é como um de nós, pronome, plural.
Portanto, não estamos tratando de uma pessoa, nós estamos tratando de pessoas, e especificamente em relação ao único Senhor, unidade composta, nós estamos falando do Pai, que é Deus, do Filho, também é Deus, do Espírito, que também é Deus, do Pai, que é Senhor, do Filho, que é Senhor, do Espírito, que é Senhor. Para além do plural e do pronome, nós temos o testemunho dos feitos, que fica muito evidente em Isaías 63, de 7 a 10. Nós vemos a presença do Senhor, do Salvador e do seu Espírito Santo. Isaías, fazendo menção das obras de Deus, testemunhou, colocando de maneira, inclusive, em certa medida explícita, a dinâmica dos feitos de Deus, partindo do Pai, do anjo da sua salvação, do anjo salvador, que é uma revelação de Cristo no Antigo Testamento, e seu Espírito Santo, um nome do Espírito que vai ficar mais claro no Novo Testamento, que demonstra um atributo do seu ser, que é o mesmo atributo do Filho, que é o mesmo atributo do Pai, santidade, e sua obra, santificação. E além do testemunho dos feitos, nós temos a profecia messiânica, que está registrada em Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito, o Senhor, Deus e o Senhor, cujo tempo é aceitável. Logicamente, o Salvador, o Filho, Jesus. Então percebam que nos esforçando um pouco mais, por meio do plural e do pronome, por meio do testemunho dos feitos, por meio da profecia messiânica e tantas outras ocorrências mais específicas, todavia implícitas, nós reconhecemos a presença da Trindade no Antigo Testamento. Mas, em terceiro lugar, a doutrina da Trindade é revelada no Novo Testamento. A doutrina da Trindade, ela é explícita no Novo Testamento. E a respeito dessa característica de revelação da doutrina da Trindade, especificamente no Novo Testamento, considera-se o seguinte: a doutrina da Trindade pertence especialmente à economia divina, à graça, e por isso mesmo é mais claramente revelado no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. É no Novo Testamento, é na plenitude dos tempos, é no tempo que o plano de Deus reservou para a salvação, que Deus estabelece maneiras mais claras de revelação. E a prova disso é a encarnação do Filho, que nós consideramos ser o auge, a revelação especial. Portanto, nesse tempo de revelação, Deus resolve manifestar de maneira ainda mais clara a Trindade em ação para a redenção e em ação na igreja. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação, especialmente no contexto da salvação e no contexto, eu diria, da vivência da salvação, que é a igreja. Se não, vejamos, em primeiro lugar, nós observamos a Trindade em si mesma, ou seja, a doutrina como ela aparece na Bíblia Sagrada, sem nome da Trindade. A doutrina como ela está exposta, como Deus revelou no registro bíblico. Como é que nós percebemos? Na grande comissão. Grande comissão é a responsabilidade de quem? Da igreja, revelação de Deus na dinâmica de vivência da igreja. Como é que ela aparece? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que nós vemos a doutrina? A distribuição dos dons espirituais. Num contexto de quê?
de eficiência, de utilização da igreja. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo, apesar da diversidade dos dons. É um registro de 1 aos Coríntios 12, 4, 6, onde é que nós vemos a doutrina revelada como ela é nas páginas do Novo Testamento, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, a bênção que os pastores, especialmente assembleianos, proferem, impetram sobre o povo, geralmente no final das celebrações, que nada mais é do que a repetição do que está escrito em 2 aos Coríntios 13, 13, a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Onde é que essa bênção é proferida? Onde é que ela aparece? Em um contexto eclesial, no contexto da igreja. O porquê eu estou referindo ao contexto da igreja? Para mencionar essa economia da salvação. Em outras palavras, Deus se revelando de maneira que nós, na nossa limitação de concepção, de raciocínio, tenhamos a possibilidade de conhecê-lo, de compreendê-lo. Como é que a doutrina aparece em si mesma, como ela é, sem o nome doutrinário da Trindade, na unidade da igreja. Efésios 4, versículo 4 até o 6. Há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Onde é que a doutrina aparece em si mesma, como ela é? Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, na obra da salvação. E aqui Pedro faz menção da presciência de Deus, da santificação do Espírito e diz que nós fomos chamados para a obediência da aspersão do sangue de Jesus. Quem lê de maneira honesta o Novo Testamento é apresentado a esse novo patamar de revelação que compreende o momento da graça e esses métodos de Deus de se manifestar de maneira a enquadrar-se ainda mais numa realidade em que nós possamos compreendê-lo. Isso nós chamamos de economia divina. Essa economia divina tem um propósito: revelar-se para nos alcançar de maneira redentora. E Deus se revela para a salvação, e Deus se revela desta maneira trinitária, especificamente na igreja. Por exemplo, nós vimos aqui a doutrina da Trindade manifestada no contexto da grande comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, na unidade da igreja e na obra da salvação. Mas para além da doutrina em si mesmo, nós temos um grande auxílio histórico que é os concílios, as reuniões teológicas que eram estabelecidas pela igreja ou pelo Império Romano junto com a igreja para combater as heresias. Combatendo as heresias, se estabeleciam documentos oficiais que ditavam a maneira com que a igreja ia crer na doutrina. E esses concílios se concentravam no debate de algumas doutrinas, ora sobre a doutrina do próprio Deus, ora sobre a doutrina de Cristo, ora sobre a doutrina do Espírito, ora sobre os livros canônicos do Novo Testamento, e quem entrava, quem saía, mas existiram pelo menos 2 concílios que debateram, em especial a questão da Trindade, e foi neste concílio que essa doutrina que aparece no Antigo Testamento de maneira implícita e no Novo Testamento de maneira explícita, como nós acabamos de ver, recebeu o nome de Trindade. Por isso que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é a doutrina. Os credos, que são resultado dos concílios, os manuais de crença,
darão nome à doutrina de Trindade ou doutrina da triunidade. Foi uma espécie de interpretação da doutrina em si, em vista dos ataques heréticos, principalmente protagonizado por Sabélio, que era o grande propagador do unicismo. Em vista desses ataques heréticos, a igreja se organizou e fez em 325, depois de Cristo, um concílio chamado Concílio de Nicéia, porque foi na cidade de Nicéia, que não debateu a Trindade por completo, mas iniciou o debate. Debateu inicialmente sobre a divindade do Pai e a divindade do Filho. Mas em 381, quando o unicismo ganhou força e praticamente todos os cristãos tinham uma compreensão unicista da existência e da revelação de Deus, se estabeleceu pela vontade do imperador Teodósio I, o concílio na cidade chamada de Constantinopla. Este concílio, esta reunião de debate teológico, tinha o propósito de debater a Trindade, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto fez com que a igreja se reunisse e até hoje, de maneira oficial, os principais ramos do cristianismo, cristianismo católico, cristianismo protestante, as ramificações do cristianismo protestante, as ramificações do cristianismo católico, são assim reconhecidas como cristianismo, porque, entre outras coisas, estão unidas na crença oficial da igreja de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, o conceito, o próprio nome da doutrina, que é Trindade, é um nome que foi dado por Tertuliano. Tertuliano criou uma série de nomes, uma série de palavras latinas e foi um grande defensor da Trindade. Para o conceito da doutrina da Trindade apresentado no Novo Testamento, ele deu o nome Trinitas, no latim, que era Trindade. Esse nome Trindade foi oficializado e nós reconhecemos assim a doutrina por meio da oficialidade dos credos. Por exemplo, o conceito de uma só divindade, o conceito da unicidade, vem dos credos, da interpretação oficial das doutrinas, o conceito de igualdade de poder, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, a igualdade de atributos, o poder que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem, são conceitos que são decorrentes da oficialidade dos credos, o contexto da igualdade de essência, que o Pai é igual em substância ao Filho, que é igual em substância ao Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstancialmente igual. Essa ideia de substância, de essência, é uma ideia, é um conceito advindo dos credos, e a diversidade das pessoas consubstanciais, iguais em atributos, em poder, glória e majestade, não são deuses, são um só Deus e distintos. Diversidade de pessoas, são três pessoas distintas que fazem uma só, também são conceitos que nós conhecemos bem hoje, muito embora tenha-se a dificuldade de explicar, como historicamente teve, mas são resultados dos credos. Então, nesse terceiro ponto, nós somos apresentados a Trindade pura em si mesma, e essa Trindade organizada de maneira didática por meio dos concílios, especialmente do Concílio de Constantinopla em 381 d.C., que contribuiu conosco com estes conceitos de unicidade, igualdade de atributos, igualdade de essência e diversidade de pessoas. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. As heresias contra a doutrina da Trindade. Tem várias, mas são duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia.
condenadas pelas igrejas antigas, condenadas como? Por meio dos concílios, e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Por que rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo? Porque oficialmente nos concílios se estabeleceu que aquilo que se definiria como cristianismo teria por base a crença nos fundamentos doutrinários principais, dentre os quais está a crença na Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos focar a atenção, logicamente, na principal doutrina, que é a do unicismo, portanto, primeiro subponto. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo. Por que monarquianismo? Porque mono, arque, superior. Ismo, ideologia, crença. Mono, arque, superior. Ismo, crença, pensamento, ideologia. Monarquianismo, crença em um superior. É conhecida por modalismo, porque ela também defende a ideia que, na verdade, o Filho e o Espírito Santo só eram apenas modos da revelação de Deus. É conhecida também como patripassionismo, porque crê-se que quem morreu na cruz não foi o Filho, mas foi o Pai. Essa maneira do modalismo, do unicismo, é chamada de doutrina do Pai sofreu, ou seja, pai, passionismo, paixão. Foi o Pai que sofreu por amor, e reconhecida também como sabelianismo, e aí faz referência ao protagonista, ao cabeça pensante desta heresia, que foi Sabélio de Líbia. Qual é o conceito da heresia? A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. O Pai é o que é superior, e só existe um superior. Portanto, por isso que é chamada de monarquianismo. O Filho e o Espírito Santo são maneiras de revelação de um superior, por isso é chamada de modalismo. Quem morreu na cruz não foi Cristo, porque Cristo não é Deus. É uma revelação de Deus. Portanto, quem morreu na cruz foi o Pai. Quem sofreu foi o Pai. Portanto, patripassionismo. Então, percebam como os nomes que fazem menção de uma única heresia vão se contextualizando ao conceito. Quais foram os principais expoentes do unicismo? Os mais proeminentes defensores do sabelianismo dessa época foram Noetus, Praxéias, Calisto e o próprio Sabélio de Líbia. Mas, como nós temos os principais expoentes que fizeram estrago no arraial, eu diria assim, doutrinário cristão, se não me falha a memória, do segundo século, não ficou sem combate. A doutrina da Trindade bíblica não ficou sem defensores. E aqui nós temos os principais combatentes contra a heresia do unicismo, que foi Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria. Inclusive, Tertuliano, o que deu o nome à doutrina Trindade, Trinitas, no latim, escreveu um livro contra Sabélio, em favor da doutrina, contra as heresias. E sobre um dos principais expoentes da doutrina unicista, da heresia unicista, Tertuliano escreveu assim: com isto, com a heresia unicista, Praxeas fez um duplo serviço ao diabo em Roma. Ele desviou a profecia para longe e trouxe em heresia, pôs em voo Paracleto a ideia do Espírito e crucificou o Pai. Desmereceu o Filho, acabou com o Filho. Em segundo ponto, ao lado, como resposta ao unicismo,
que se manifesta como monarquianismo, modalismo, patripacionismo, sabelianismo, nós temos a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção destas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Então, o que nós vamos perceber aqui? Que há uma clara distinção das pessoas. Não se trata de um Deus superior que apenas se revela, ora na modalidade de Filho, ora na modalidade do Espírito. Só o Espírito não é uma máscara de revelação de Deus. O Filho, Jesus, não é uma máscara de revelação de Deus. É Deus. Há uma distinção entre eles. E a clareza de distinção fica clara no próprio Jesus. Jesus faz essa distinção, João 8,16. Mas eu e o Pai que me enviou. O modo de Jesus se dirigir ao Pai. Mateus 20, 23. Mas é para aquele a quem meu Pai tem preparado. Eu sou um, Pai é outro. O discurso fica claro. Jesus faz a distinção na maneira de discursar sobre o Pai. João 5,18. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Jesus faz essa distinção na oração sacerdotal, que fica registrada em João 17. Ele faz a distinção na oração inteira, mas o que nos basta é o versículo 1. Pai, disse Jesus, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. A distinção é clara. Só precisa de honestidade intelectual. Jesus também faz a distinção no anúncio do Consolador. Eu rogarei ao Pai. Inclusive aqui é um testemunho da Trindade. Não é só uma distinção. Eu, Cristo, rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade. Então, contra o unicismo modalista, que diz que Deus é um e o Espírito é apenas uma máscara e Jesus é apenas uma máscara que Deus vai escolher para se revelar de uma ou de outra maneira, está a verdade bíblica da distinção. O Pai é um, o Filho não é outro, o Espírito é outro, muito embora sejam os mesmos, sejam um só. Em terceiro lugar, terceiro ponto, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Nós precisamos considerar o seguinte, que nestas lições deste trimestre, nós fazemos a consideração bíblica, histórica, e nós chegamos à consideração da presença da doutrina na atualidade. As doutrinas antigas, portanto, fazendo jus ao tema central desse trimestre com novas roupagens. O unicismo ainda é muito presente. Portanto, vamos ver o primeiro subponto, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam o desvio doutrinário sobre Deus. Quando nós fazemos menção de seitas atuais que manifestam o unicismo e que são inclusive queridas, se entranham nos meios clássicos pentecostais que não creem no unicismo, portanto creem na Trindade, é preciso ser mais claro. Nós estamos falando da principal expoente, propagadora, pregadora do unicismo no Brasil. Portanto, uma seita chamada Voz da Verdade. Sim, é o conjunto Voz da Verdade, do Escudo, Som Milagre, Casa do Pão e tantos outros hinos clássicos. É esse conjunto Voz da Verdade, que faz parte da Igreja Voz da Verdade. Tem alguns escândalos relacionados, inclusive, ao comentarista dessa lição. Pastor Ezequiel Soares, em 1997, comentou uma lição
E a lição especificamente combatia a heresia do unicismo, fez menção da Igreja Voz da Verdade e foi processado pela Igreja Voz da Verdade. E falando em Ezequiel Soares, comentarista dessa lição, eu quero deixar para vocês, não o meu pensamento, não o meu posicionamento, mas um posicionamento que é mais autoritativo, é mais poderoso, mais legal do que o meu, que é o comentário do próprio comentarista dessa lição. O crente assembleiano pode continuar cantando os hinos da seita Voz da Verdade? O líder assembleiano, o pastor assembleiano, pode continuar permitindo que os seus crentes, os grupos da igreja, continuem cantando os hinos da Voz da Verdade? Eu não vou responder a pergunta, eu vou deixar para o pastor Ezequiel Soares responder a pergunta. Fiquem com o vídeo do pastor Ezequiel Soares. É um erro doutrinário. Agora, eu encerro dizendo o seguinte: cantar os hinos da Voz da Verdade na igreja, você como líder está levando o rebanho a adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que Paulo falou, é o outro Jesus, é o Jesus diferente. Preste atenção, preste atenção. Louvar a Jesus com essas músicas da Voz da Verdade, preste atenção. Vocês vão dar conta disso diante de Deus. Tá? Vocês vão dar conta diante de Deus. Está levando o rebanho a adorar, a cultuar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Que não é o Jesus do Novo Testamento, é um Jesus diferente. Então... Bom, esse é o posicionamento do pastor Ezequiel Soares. Fechando com o comentário do pastor, vamos ao nosso segundo subponto, uma reflexão bíblica que está relacionada à consideração que nós acabamos de fazer. Alguém pode dizer, mas eu fui convertido ouvindo escudo, sou um milagre, estou aqui, não há ferrolho nem portas. Eu me converti, eu aceitei Jesus ouvindo essa música. Muito bem. A misericórdia de Deus, inclusive, pode usar uma semente na mão de um mau semeador. Isso não significa dizer que o semeador é digno de confiança. Isso fala mais sobre o amor de Deus e os instrumentos que Deus usa para te alcançar do que o próprio semeador. Alguém pode dizer, eu me sinto bem ouvindo as músicas da Voz da Verdade. Mas nós precisamos saber que as experiências emocionais elas não podem ultrajar, não podem desrespeitar, não podem estar acima da autoridade da palavra de Deus. A verdade bíblica, portanto, por mais que nós gostemos, por mais que nós tenhamos testemunhos, por mais que nós nos sintamos bem em cantar, deve ser a nossa regra de fé, deve ser o filtro pelo qual nós vemos especialmente a respeito da defesa da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, nós temos a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, condenado do ponto de vista doutrinário, considerado heresia pela igreja desde a sua origem, portanto nós temos uma condenação histórica, rejeitado pelos principais amos do cristianismo, nós temos uma rejeição, uma condenação universal, religiosa, e pela nossa declaração de fé, nós temos uma rejeição do credo, na identidade doutrinária da Assembleia de Deus, e para além disso nós temos uma condenação convencional. Existe um manifesto da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que contesta a igreja, aceita a Voz da Verdade, o unicismo e seus expoentes a que sejam rejeitados, e a defesa da doutrina da Trindade seja sempre permanente, a crença, portanto, preservada. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.